Pessoal, boa tarde a todos. O meu nome é Maristela, o pessoal me chama de Mari, e eu estou aqui para apresentar para vocês a parte de publicação da nossa plataforma do Cronep, né? Então, eu vou passar a fazer uma demonstração rapidinho. Na verdade, tem que ser em um clique só, né? Porque foi o que a gente fez a propaganda, então eu só posso dar um clique, mas não vai ser bem assim. Vamos fazer um pouquinho mais elaborado. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a trabalhar. Aí eu vou sair aqui. Então, vamos lá. Então, nesse webinar de hoje, nós vamos trabalhar a parte de publicação do PAS. Então, eu vou fazer, para começar, eu vou fazer a minha demo inicial, realmente, de publicar o projeto rapidamente com um clique. Depois, a gente vai voltar aqui nessa parte de teórica, onde eu vou colocar um pouquinho da arquitetura, o que está por trás de toda essa publicação, como é que está funcionando isso por baixo dos panos, ok? Então, aqui, vamos lá para a nossa IDE. Aqui, não. Eu chego lá. Cadê? Tá aqui. Desculpa. Pronto, cheguei. Então, vamos entrar aqui. Então, eu vou entrar com o usuário que eu já tenho aqui. Vamos entrar aqui no Cronep, né? Vou entrar na IDE do Cronep. E vou começar a trabalhar inicialmente com uma workspace pequena de 512 MB. Então, aqui eu chego na IDE do Cronep, onde a gente normalmente trabalha e cria os nossos projetos, né? E eu vou começar, na verdade, antes de criar o projeto, eu vou já alocar um banco de dados na nuvem para eu trabalhar nesse projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar nessa opção de banco de dados e vou criar um banco de dados na nuvem, também bem facinho. Só vou criar aqui, adicionar, dar um nome para ele. Adicionei. Então, aqui eu fui por esse atalho, né, mas tem aqui também no menu de ferramentas, no menu de deploy, você também pode vir criar o banco de dados na nuvem. Então, pronto, criei um banco de dados na nuvem, e agora eu vou criar o meu projeto, já usando esse banco. Então, eu vou criar um novo projeto, vou usar o modelo que o Cronep me dá. Eu vou selecionar o modelo RAD, que é o modelo mais atual, que a gente está trabalhando na parte de facilitar, né, o desenvolvimento sem ter que codificar muito, mas isso tudo que eu vou fazer, ele também serve para o outro modelo, não, é independente, né. Então, vamos lá, vou botar isso aqui, senão eu vou aceitar todas as opções, porque, na verdade, hoje o foco não é exatamente o projeto, mas é a parte de publicação, né, então eu só vou mostrar um projeto praticamente vazio. Escolher qualquer tema aqui. Aqui a única coisa que eu vou dizer é justamente para utilizar o banco que eu acabei de criar. Então, eu vou pegar aqui, ele vai aparecer aqui na lista, o banco que eu acabei de criar lá na nuvem, e eu vou pedir para usar esse banco no meu projeto. Agora eu vou aguardar ele criar o meu projeto, e vai colocar, montar toda a estrutura que normalmente ele já faz para os outros, para qualquer tipo de criação de projeto. Essa parte é um pouquinho demoradinha, né, vai demorar alguns segundos.
Mas essa demora, na verdade, é da própria criação do projeto, não tem a ver com nada com a publicação ou com o banco de dados, é simplesmente a criação do projeto mesmo. Pronto, ele já está criando, aí está baixando as dependências do Maven, vai começar a compilar, vai dizer sobre as atualizações de bibliotecas do Chrome API, eu vou aceitar. Ele também vai me informar que lá no arquivo .pom do Maven, ele tirou o conector do banco de dados H2, que é o que vem como padrão no projeto, e colocou do MySQL, porque eu estou usando o meu banco de dados na nuvem, que é MySQL. Ok, eu vou aceitar tudo isso. Ah, ok, pronto. Então, agora eu vou executar o meu projeto. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Não sei se todo mundo está conseguindo acessar o chat, mas se alguém não estiver conseguindo, precisa criar um canal no YouTube para poder participar do nosso chat, tá? Então, se alguém tiver essa dificuldade, basta ir lá no YouTube e criar um canal, que aí você vai conseguir participar do chat. Pronto, ele tá o meu projeto lá, então eu vou abrir só para a gente ver como é que é a cara dele, né? Aqui no momento, eu ainda estou em ambiente de desenvolvimento, né, mandei executar normalmente. É um projeto vazio, ele só vem com um cadastro de usuários, né. Vamos só testar para ver se está tudo funcionando aqui, que é o que normalmente a gente faz em desenvolvimento, né. A gente cria o projeto aqui no desenvolvimento, ver se está tudo ok, depois que vai publicar. Ok. Então, eu criei meu projeto. Então, agora vamos publicá-lo, né. Para publicar meu projeto, eu venho aqui no menu Deploy e vou mandar publicar. Aqui é a parte que depois eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhe, mas aqui eu vou dizer em qual organização que eu quero fazer a publicação, em qual ambiente. No momento, como eu estou com um plano trial, eu só tenho essa organização e esse ambiente, então não tenho muita escolha. Aqui o nome da aplicação que eu vou criar, vou chamar ela de webinar. E aí, automaticamente, ele já cria uma URL para mim, né, no meu domínio Cronep.io, e essa URL tem que ser única, né, então, hoje está fácil, né, não tem tanta gente publicando, mas no futuro, talvez você tenha que colocar uns números aqui para poder dar certo, né, que nem as contas do Google, no passado era mais fácil você alocar uns nomes mais bacanas, hoje já é mais complicado. Então, aqui mais, depois que eu selecionei o nome, eu vou também informar para ele qual é a memória que eu quero publicar. Eu vou selecionar uma memória maior, né, porque a gente está o template RAD, ele é um pouco mais pesado, então eu vou colocar uma memória de 512 MB aqui, e eu vou dizer para publicar uma única instância. O que quer dizer essa instância? Quer dizer, se eu colocasse duas, que eu não vou poder, porque meu plano trial não vai permitir, eu estaria publicando, na verdade, em dois containers Linux ao mesmo tempo, para ficar em paralelo, tipo redundância, e aí a gente teria já o load balancer por cima deles, né, e essas duas instâncias estariam rodando ao mesmo tempo. No meu exemplo aqui, eu vou colocar só uma e vou mandar publicar. Bom, aí ele começa aqui o processo de publicação, que eu vou falar um pouquinho também, depois explicar como é que é por trás, mas basicamente ele primeiro vai compilar tudo de novo, vai montar um OR, que ele vai depois mandar para publicar no nosso container. Então, no momento ele deve estar fazendo essa parte de preparação ainda do OR para poder mandar. Esse também é um processo que vai demorar um pouquinho aqui, não é tão rápido. Então, está construindo aí o nosso OR.
Ok, aí ele me diz, me dá essa informação de que a minha aplicação foi publicada, né, diz o endereço onde ela foi publicada, ambiente, aqueles parâmetros que eu coloquei. E aí ele diz assim, aguarde alguns minutos enquanto preparamos a sua aplicação, para que você possa acessá-la. E para maiores informações, acesse o menu Deploy Console, que é justamente o que eu vou fazer aqui agora. Vou achar o Deploy Console. Aí eu vejo, nesse console, eu vejo que a minha aplicação que está publicada, né? E eu consigo enxergar aqui, que é uma coisa bacana também, os detalhes dela, né? Quais são os detalhes que eu consigo ver? Eu consigo ver algumas variáveis de ambiente, que são variáveis que você pode usar na sua aplicação, você pode tanto colocar aí, como ler informações, e ele também dá aqui o log, só que foi bem rápido, eu falei muito e não passei, mas depois eu passo com mais calma. Nesse log, ele vai mostrando o processo todo de deploy. E é aqui que você vê se teve algum problema no deploy, se, por exemplo, não subiu porque faltou espaço, ou se tiver algum erro mesmo na aplicação, que é uma mensagem que normalmente apareceria na console, aqui no, deixa eu voltar aqui, nessa console, normalmente essas mensagens que apareceriam na console aqui em tempo de desenvolvimento, elas aparecem na hora que você publica no nosso log, certo? Então, esse log é interessante mesmo consultar e ver quando que está, ver se está tudo ok. Em particular, quando você vê essa mensagenzinha aqui, info, server, startup, sei lá o que, quantos seconds, é porque a tua aplicação já está lá pronta para rodar. Então, aí agora eu posso clicar nesse link. E aí eu vejo aquela mesma aplicação que eu estava vendo em tempo de desenvolvimento, agora eu vejo ela toda publicada. Num ambiente separado. Agora, acessando o mesmo dado, porque eu estou usando o mesmo banco de dados, né? Eu já aloquei previamente um banco de dados, e tanto a aplicação de desenvolvimento quanto a aplicação publicada, elas estão acessando o mesmo dado, né? Então, é um esquema que eu estou utilizando aqui, depende da situação, você vai querer ter bancos separados, mas, no caso aqui, eu estou usando o mesmo banco, ok? Então, basicamente, a publicação é assim simples, né? Agora, você vai me perguntar para que serve isso, né? Se eu já tinha aqui a minha aplicação rodando, agora eu quero ela rodando de outro jeito. Bom, na verdade, você vai ter várias aplicações para ter a sua aplicação publicada, né? Por que você vai precisar de uma aplicação publicada? Para disponibilizar para as outras pessoas acessarem, por exemplo, né? Você pode disponibilizar até esse endereço de desenvolvimento que o Cronep tem. Se você quiser, você pode entregar isso para um usuário, ele vai conseguir acessar a sua aplicação também. Só que para isso, você vai ter que estar com o ambiente de desenvolvimento aberto, consumindo as suas Chrome Units, gastando memória, muito mais do que no ambiente publicado. Então, é meio perdulário você usar esse esquema para alguém ver a sua aplicação, né? É bem mais interessante você publicar no seu containerzinho separado, do tamanho que você precisa, e poder disponibilizar, tanto para usuários utilizarem mesmo, ou mesmo para a própria equipe de desenvolvimento, né? Porque às vezes você tem o pessoal de testes que precisa testar, você tem outras pessoas dentro da equipe de desenvolvimento que querem acessar a aplicação publicada, e não o ambiente de desenvolvimento, né? Então, esse aqui é para isso que a gente colocou, em princípio, esse esquema de publicação com um clique, para fazer isso bem facilmente. Então, vamos lá, voltando agora, eu vou contar um pouquinho da historinha do que está por trás, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esses esquemas de publicação. Então, eu já fiz essa demo inicial. Aí eu queria contar para vocês como é que é a arquitetura da nuvem do Cronep hoje, né? O Cronep, ele na classificação da computação em nuvem, ele é uma plataforma como serviço. Então, ele está aqui no meio entre a infraestrutura como serviço, que hoje a gente usa os servidores da Amazon, tanto para colocar as aplicações, os containers,
são colocadas em máquinas da Amazon, como os bancos de dados, né? Esse banco de dados MySQL que a gente usou, por exemplo, ele fica dentro de um RDS da Amazon. Então, a gente usa a infraestrutura da Amazon, onde a gente oferece os nossos serviços, e lá em cima, no software como serviço, são as aplicações que as pessoas construíram em cima da nossa plataforma, né? E, normalmente, elas vão acessar através do Marketplace, que é uma ferramenta que a gente já está disponibilizando em breve, para vocês poderem publicar aplicações, comercializar, e também comprar aplicações e serviços do Cronep, né? Que hoje ainda não está, a nossa loja ainda não está disponível, mas vai estar, provavelmente essa semana ainda vai estar no ar. Então, aqui dentro da plataforma, eu coloquei bem separado, justamente para a gente ver que a parte da IDE é um ambiente e do PaaS é outro, né, e eles têm um comportamento bastante diferente, né. Então, na nuvem do Cronep, a gente trabalha com uma unidade de memória que chama CronUnit, que é a memória alocada, né. Quando a gente entra ali, assim que eu entrei para criar meu projeto, ele me perguntou como é que eu queria abrir o Cronep, né, e aí eu digo quanta memória eu quero abrir. Isso, dependendo do tamanho do meu projeto, eu preciso abrir ele com mais memória ou com menos memória, né. E aqui tem os custos, assim, de quanto é que custa uma CronUnit, né, ela parte de 24 centavos. Só estou colocando aqui porque a gente vai ver também do PaaS que é um pouco diferente, né, porque eles vão perguntar logo, por que tem CronUnit, CronBit, só para confundir a vida da gente. E pior que não, a gente tem que fazer porque são ambientes separados e a forma de contabilizar e de monetizar é diferente, então a gente realmente teve que fazer separado. A gente quer simplificar ao máximo dentro do Cronep, mas às vezes não dá. Então eu tive que colocar o CronUnit, né, aqui, né, vocês viram também dentro naquele painel, você consegue acessar o consumo das suas CronUnits. Você tem esquema no caso da IDE, você tem esquema de pré-pago, onde você pode comprar uma franquia de algumas CronUnits, e tem também o esquema pós-pago, que você só vai pagar na hora que depois que você consumiu no final do mês, na próxima fatura, né? Aí eu coloquei aqui uma observação, que o meu diretor sempre fala, não, tem que avisar os clientes que a gente está querendo separar isso para poder depois, conforme a gente vai ganhando em escala, a gente consegue diminuir custos de infraestrutura e repassar isso para os clientes. Então, essa é a nuvem do Cronep. Então, no PaaS, a nossa forma de comercialização é diferente. O nosso, também é 512 mega, o nosso CronBit também é por 1 hora, só que é bem mais em conta, porque a gente consegue fazer em cima desses containers, que é uma coisa mais simples, né? E aqui é aquela janelinha de publicação, e eu queria explicar um pouquinho mais sobre esse esquema da organização e espaço ou ambiente, né? A gente chama de ambiente, mas muita gente chama de espaço também. Então, isso aqui é uma organização, é uma forma de organizar e isolar bem a parte de nuvem, de publicação, para evitar interferência de uma aplicação na outra, né? Então, e é uma forma de organizar mesmo, para vocês poderem criar ambientes como desenvolvimento, produção, homologação, testes, e deixar cada aplicação no seu lugar certo, e conseguir organizar melhor, né? Então, aqui é um exemplo daquela publicação que eu fiz. Aqui eu selecionei a organização, ambiente, coloquei um outro nome, instância, número e o tamanho da memória. Aqui é aquilo que a gente já falou, sobre organização de espaços, né? Aqui eu coloquei esse slide para a gente conseguir visualizar um pouquinho mais também a parte de permissões, né? Então, o que pode acontecer? As organizações, você pode ter usuários acessando mais de uma organização. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um usuário aqui, que sou eu, vamos dizer, Mari@Tecno. Então, a minha conta de desenvolvedora, ela tem um ambiente de desenvolvimento, né? E eu tenho permissão completa aqui. Só que eu também faço parte de uma empresa de desenvolvimento, e lá eu posso ter o acesso ao ambiente de teste somente,
né? Então, eu consigo fazer esse gerenciamento, esse controle de isolamento e de permissões. Então, esse esquema de ambientes, ele permite toda essa organização, né, de permitir, de ver quem que pode trabalhar onde, né. Uma outra coisa que eu queria colocar é que, caso, por exemplo, no futuro, você não tenha o nome da aplicação que você quer, nome bacana, já pegou, aí você pode colocar no Pronep um nome qualquer e você lá no seu servidor de domínio, onde você registrou o seu nome bacana, você faz uma entrada no DNS do tipo CNAME para poder fazer um redirecionamento, né? Então, isso aqui é um limitador? Mas existem formas de contornar isso de modo que você possa ainda ter o nome da forma como você quiser, né? Contanto que ele esteja disponível, obviamente, né? Então, esse aqui é o esquema do framework do nosso PaaS, né? Então, eu queria mostrar para vocês que ele é bem estruturado, né? Então, a primeira parte é o roteador, que recebe as requisições, né? Tem a parte de autenticação, que quando a gente se loga na nossa plataforma, a gente está já entrando também nessa autenticação. A gente tem um componente que chama gerenciador de saúde, que ele fica o tempo todo verificando se a aplicação responde. E é por aí que, se por um acaso tiver algum problema, uma das instâncias pode cair e a outra fica no ar, né? Então, ele pode tirar uma do ar, se uma cair, ele pode depois também subir automaticamente outra, né? Em que situação? Por exemplo, se eu disse para ele lá atrás que eu queria sempre 2 instâncias no ar, e por algum motivo uma delas dá um crash, alguma coisa, a hora que essa aí cair, ele sobe outra automaticamente, né? Então, ele tem alguns controles interessantes aqui, esse gerenciador de saúde, para poder manter a aplicação sempre no ar da forma como você quer. E a gente tem esses espaços aqui de publicação, que a gente chama de DEA, né, ou DEA, que são os locais onde realmente são os containers onde são jogadas as aplicações, né. Esses nomes aparecem lá naquele log na hora que a gente vai publicar. Depois, quando eu fizer de novo, eu vou rapidinho para o log para a gente ver. Então, aqui eu coloquei aqui para vocês saberem que o que são esses DEAs, né, que aparece uma mensagem lá, DEA, que diabo é isso? Então, são esses espaços onde a gente coloca a nossa aplicação. Aqui também a gente tem uma outra camada, que são a camada de serviços, né, que é a comunicação com serviços externos. No nosso caso, o banco de dados MySQL que a gente está usando é um serviço externo, né, à nuvem do Pronep, e existem esses brokers, que são agentes que se comunicam para poder fazer essa ligação. E aí tem a parte interna de messaging e de metrics e de login, que é o que a gente vai usar para depois verificar quanto tempo de fato foi publicada a aplicação e monetizar, etc. Bom, outros elementos que a gente também vai ver, esses nomes estranhos lá, naquele log, são o quê? Tem um cara que chama buildpack, que é um elemento que compila, baixa as dependências e prepara o que a gente chama de droplet para publicação, que você também vai ver essa mensagem lá na hora que você faz a sua publicação. Esse droplet é como se fosse um pacote pronto para jogar lá no dentro do DA, né? Ele é um arquivo que contém a aplicação pronta. Então, o fluxo funciona dessa forma. Você que vai criar o seu projeto lá no Pronep, aí o buildpack vai compilar e preparar esse droplet, aí você vai começar a ver essas mensagenzinhas lá na publicação que o droplet está subindo em algum DA. E aí, a tua aplicação está publicada lá no Pronep. Outra coisa que eu gostaria de falar ainda é sobre os bancos de dados na nuvem, né? Que hoje, o que a gente mostrou nessa primeira demo que eu fiz, é um esquema compartilhado, né? Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho um único servidor RDS da Amazon que todo mundo está usando, é um esquema gratuito, com bem pouca garantia de performance, é pequeno também, é mais para teste, né? Então, a gente disponibiliza esse gratuito para todo mundo poder utilizar e ver como é que funciona. Mas a gente vai ter, em breve, essa semana ainda,
dentro do marketplace, os bancos dedicados, né? Esses bancos aí já são, usam o RDS da Amazon dedicado, então você vai ter um RDS só para você, você vai poder selecionar, atualmente a gente está disponibilizando o MySQL e o PostgreSQL, né? Mas, assim, a princípio, a gente pode disponibilizar qualquer banco, né? Porque a Amazon tem todos eles, praticamente. Então, e o nosso broker também já está preparado para isso. A gente colocou esses dois aí porque foram os que as pessoas pediram mais, né? O MySQL, porque são os gratuitos, são os mais baratos. Se eu for botar um Oracle ou um MySQL Server, eu tenho questões de licença, obviamente o custo mensal dele vai ser um pouquinho maior, ok? Eu queria falar sobre eles. E agora, eu queria também refazer essas partes de publicação, mas sem passar no cenário feliz, porque eu acho que talvez alguns de vocês já tenham se deparado com esses problemas, né, que você vai tentar criar banco e não consegue, você vai tentar criar aplicação e seus dados somem, ou publica e não abre, essas coisas. Então, eu queria fazer alguns cenários, né, mais problemáticos, para a gente poder ver como é que isso aí funciona, e poder identificar, né, principalmente naquele log, em que situação que eu estou, e como é que eu consigo consertar, né, o meu problema e fazer as coisas funcionarem, né. Agora, a melhor prática é aquela que eu mostrei logo no começo, né, ou seja, eu já crio o banco na nuvem antes, já crio o projeto associado ao banco, e eu publico com memória suficiente. Só que nem sempre eu sei, né, nem sempre eu sei onde está o banco, como é que vai estar o banco, eu não sei quanto memória vai ter, então, nem sempre eu vou ter essa situação feliz que eu mostrei agora no começo da apresentação. Então, vamos lá. Antes de concluir, eu vou fazer agora vamos fazer um pouco das coisas dando errado. Até agora deu tudo certo. Vamos começar a fazer as coisas darem errado agora. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou ver dando errado aqui é eu tentar fazer um banco e acho que não vou conseguir. Olha, ele já não deixou, por quê? Você excedeu o limite de serviços da sua organização. O que acontece? Eu estou num plano trial. O meu plano trial, ele só permite um serviço. Então, eu só consigo alocar um banco de dados por vez, né? Então, para eu poder trabalhar com outros bancos, eu teria que remover esse e criar outro, né? Então, posso até fazer isso, porque vai bagunçar bastante. A minha aplicação vai ficar sem banco. Mas eu vou mostrar os outros cenários de erro antes. Então, aqui, esse é um cenário de erro. Um outro cenário de erros, eu posso tentar fazer, vou criar um outro projeto agora. Esse vai ser o webinar 2. Aqui nesse, eu vou trabalhar com um outro modelo, para a gente fazer um exemplo. E aqui eu não vou usar o banco de dados da nuvem, eu vou deixar em banco temporário. Vamos lá, está compilando. Meu segundo projeto. Ok. Vamos atualizar as bibliotecas. Baixar as dependências, beleza. Eu vou fechar essas linhas aqui. E vamos rodar de novo. Agora eu estou numa segunda aplicação.
Ok. Não vai ser muito diferente da primeira, só os modelos são, a cara deles é bem parecida. Mas, obviamente, aqui só tem o usuário administrador padrão que veio, aqueles dados que eu cadastrei estão na outra aplicação. Vou cadastrar mais uns dados aqui, só para a gente fazer o teste. Ok. E vamos tentar publicar esse aqui. Pronto, aí ele já me dá essa mensagem meio feiosa, né? Seu projeto utiliza um banco de dados H2, de fato. Eu não, quando eu fui criar o projeto, eu não tinha o banco na nuvem e eu não aloquei. Os dados persistidos nesse tipo de banco poderão ser perdidos devido à arquitetura distribuída e sem estado do cloud. Sugerimos usar outro tipo de banco de dados. Mesmo assim, você deseja continuar? Sim, eu quero fazer como é que, o que, que vai acontecer. Então, eu vou publicar desse jeito. E também vou publicar com pouca memória. Vamos ver o que, que vai acontecer. Aqui vai ser o webinar 2. Que novamente ele vai estar construindo, né? Fazendo meu wall. Construindo aí wall. Aí não deu certo. Aí ele me deu esse erro aqui. Você está excedendo o total de publicações de rotas para o plano trial. Por favor, apague outras publicações. Em breve você poderá contratar recursos adicionais. Então, é a mesma situação, é uma situação parecida com aquela de banco, onde tem um limite de cota, que no plano trial eu não consigo fazer mais do que um, né? Então, se eu quiser publicar aqui, o único jeito vai ser eu remover a outra. Vou ter que ir lá no console e vou remover. Ele tentou publicar e não conseguiu, né? Ele começa a publicação e não consegue. Eu vou remover a antiga. Para eu remover aqui, eu não vou conseguir excluir direto, eu tenho que parar. Eu aproveito para mostrar essas duas opções, né? Aqui você pode parar ou iniciar a sua aplicação. Quando você para a sua aplicação, ela também para de cobrar a questão dos Chromebits. Então, essa é interessante. Se você não está usando ela, se ela está, você fez um teste, quer deixar lá para depois talvez usar novamente, mas não vai usar, é interessante você parar, porque aí você não fica pagando pelos Chromebits que vão estar lá no ar, né? Eu parei, aí depois que eu parei, assim, eu consigo excluir. Vou excluir o webinar. Eu vou excluir essa aqui que também não deu certo, vou publicar de novo. Agora, novamente, ele vai me dar uma mensagem do banco H2 e vamos publicar. Tá montando o meu pacote.
Só lembrando, pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, eu consigo ver as perguntas que vocês estão fazendo. E nesses momentos que a gente tem que esperar, né, esses processos que às vezes não são tão rápidos, a gente pode ir respondendo alguma pergunta. Então, agora sim, eu consegui publicar a minha aplicação. Vamos ver lá agora como é que está. Vou abrir o console novamente. Ela está aqui e eu quero ver o log. Agora já dá para ver mais ou menos aquelas coisas que eu estava falando, né? Então, aqui você vai ver justamente como é que ele está criando a aplicação. Ele tem algumas mensagens, essas indicações dizem de onde vem a mensagem, né? Do GA, dos stagers, né? O que faz um stager? Ele vai estar... Mas, na verdade, ele vai estar fazendo o quê aqui? Primeiro, ele vai instalar tudo que tem, o Pidpack, vai instalar Tomcat, vai instalar tudo dentro do seu container. Deixar ele pronto para depois subir a sua aplicação, instalar a sua aplicação lá. Aí começa aqui as mensagens de aplicação mesmo. Esse app é uma mensagem da sua aplicação. Aí a gente vai ver, eu acho que ele vai conseguir subir, vamos ver. Talvez não, porque eu botei pouca memória. Ainda não deu aquela mensagenzinha lá de server startup. Tá demorando, pode até ser que ele consiga, mas vai demorar mais um pouco também. Está demorando mais do que o normal. Muito provavelmente é por conta da memória. Acho que ele não está conseguindo subir. Ele parou aqui, provavelmente ele não vai conseguir subir além disso. E aí, qual que é o que vai acontecer? Você vai tentar entrar aqui, ele vai dar essa mensagem aqui, 404 not found, requested root, não existe. Então, é como se ele não tivesse conseguido publicar, na verdade, ele realmente não conseguiu. Ele tentou subir e montou lá o esquema todo, mas não conseguiu subir a aplicação por falta de espaço, né, por falta de memória. Então, nesse momento, você percebeu que não deu certo a sua publicação. Aí, para você corrigir isso, basta você publicar de novo, né, com mais memória. O 256 é pouco. Aqui, então, eu vou colocar o 384, que é o padrão que vem para esse... Só que 354 é bom para esse modelo, o antigo. O modelo novo é um pouquinho maior, porque tem mais funcionalidades. Construindo. Agora ele publicou. Vamos ver lá no nosso log se ele está realmente dando certo. Eu vou fechar isso aqui e abrir outro para pegar informações recentes. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Está subindo, está no Stager ainda. Não começou ainda a subir a aplicação. Fazendo download do Tomcat. Subindo o Droplet, fazendo o upload do Droplet. É bom falar também que, assim, esse nosso esquema, hoje os nossos modelos são todos Java, né? Então, por isso que Tomcat, essas coisas que estão sendo colocadas no container.
Mas em breve a gente também vai ter para outras linguagens, e a gente vai conseguir publicar também, e aí você tem diferentes build packs para diferentes linguagens de programação, né? Esse esquema de nuvem também permite, não é limitado ao Java, né? Só que a gente, aqui no Pronep, os nossos modelos são todos Java, então é sempre assim. Pronto, agora ele deu a mensagem que eu queria, né? O server startou, né? E agora sim eu devo conseguir ir lá e abrir a minha aplicação publicada. Então aqui eu vejo que novamente não tem nenhum usuário, apesar de eu ter, aqui eu tinha cadastrado a usuária, a Mari, né? Só que não está em banco persistente, está só na memória, não consigo ver aqui na parte publicada. Eu posso cadastrar de novo, se eu quiser, mas eu vou mostrar para vocês que eu vou perder isso aí, porque não tem persistência de verdade aqui por trás. Então, aqui no meu webinar, na minha aplicação publicada, eu coloquei essas informações, só que o que vai acontecer? Se eu fechar aqui, não precisa, se eu fechar e abrir de novo, ele ainda vai estar lá. Opa, não é webinar, é webinar 2 agora, né? O webinar foi o primeiro. Então, por enquanto a Mari ainda está aqui, mesmo eu fechando e abrindo novamente. Por que que isso aconteceu? Aconteceu porque, apesar de não ter uma persistência, esse banco H2 está em memória e a minha aplicação continua no ar. Enquanto ela estiver no ar, eu vou conseguir trabalhar com ela, fazer testes numa boa, e não vou nem perceber que esses dados, eles são temporários. Eu vou perceber que eles são temporários quando? A hora que eu vim aqui e parar a aplicação. Porque aí eu estou parando o servidor e depois vou restartar um outro, que com certeza a memória vai estar limpa e não vou ter essas informações de novo, né? Então, aqui se eu startar de novo o servidor, eu digo servidor, mas na verdade é só um container. Ainda não, tem que esperar ele subir. Ainda não terminou de subir. Agora sim. Agora, se eu ver aqui, perdeu a Mari e não está mais aí, porque a aplicação foi parada e foi reiniciada, e quando ela foi reiniciada, eu perdi as informações que estavam na memória. Então, gente, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou concluir aqui a apresentação e vou abrir um espaço aí para dúvidas, caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa sobre essa parte de publicação, né? Eu mostrei, nessa aplicação eu mostrei no começo a melhor prática, que é já você fazer o banco antes, e quando você cria o projeto, você já associa ao banco. E mostrei também alguns problemas, né, quando você não faz as coisas na ordem, na melhor prática, da forma mais prática, né. E eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, a gente fica disponível para dúvidas, tanto aqui como depois, o nosso suporte também, qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Esperando um pouquinho aqui, para ver se o pessoal está tímido, ou não tem, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. É assim que funciona nas apresentações. Não,
Eu só parei a tela. Agora eu não estou mais mostrando a tela, estou só mostrando eu mesma. Tem alguma pergunta aí? Não? Ok, então, pessoal. Então, acho que eu vou concluir por aqui. Obrigada pela presença de todo mundo. E qualquer dúvida também, a gente está sempre aqui à disposição para poder ajudá-los a construir suas aplicações e publicar na nuvem da forma mais fácil possível, usando o Cronep. Ok? Tchau, pessoal. Ai. Opa, parece que apareceu uma pergunta. Qual foi a pergunta? Porque vem antes da sua final. Hum. Como seria se eu quiser desenvolver e publicar no servidor meu? Aí eu vou ter que estar... Ah, tá. Apareceu uma pergunta aqui sobre como, se eu quisesse publicar em um servidor meu, né? Se você não quiser publicar na nuvem. Bom, aí você vai ter que fazer da forma tradicional, né? Vou voltar a compartilhar a tela aqui. Vamos lá para a ideia do Cronep, né? Vamos supor que esse meu projeto eu não quisesse publicar na nuvem. Eu quero publicar no meu servidor. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que exportar esse projeto, você vai gerar um WAR, né, que é o arquivo publicado. Não sei por que ele não está dando. Tá. Exportar aqui. Você vai exportar para um WAR que você vai jogar dentro do seu servidor. Aí você vai ter que montar o teu servidor, instalar Tomcat, fazer tudo o que você tem que fazer e depois fazer o deploy desse WAR no seu servidor. Essa é a forma de você trabalhar. Aí, nesse momento, aí a gente não tem muito como fazer automático, né? Você vai ter que fazer isso dentro da sua infraestrutura. Ok? Respondeu a pergunta? Encerra. Talvez uma coisa que fosse interessante eu falar para vocês também, que eu não coloquei na apresentação, caso, nesse meu exemplo aqui, eu estou usando um banco H2, né? E eu não coloquei, quando eu criei o projeto, para usar um banco na nuvem, mas eu posso fazer isso a posteriori, né? Para eu fazer isso, aí eu tenho que mudar a configuração do meu projeto, né? Então, eu venho aqui no banco e vou pegar aquele meu banco da nuvem que está criado e vou adicionar ele dentro dos meus bancos disponíveis, vamos dizer, para o meu projeto, né? Esse context aqui diz quais são os bancos disponíveis para o meu projeto. Então, eu coloquei para o meu projeto poder usar. É um pouquinho mais trabalhoso, por isso que aí vou salvar. Nesse momento que eu salvo, aí ele vai também ajustar os arquivos de configuração do projeto. Vai colocar o conector de MySQL, né? Para poder começar a usar o MySQL. E, além disso, eu também vou ter que ajustar a minha camada de persistência. Então, eu venho aqui, deixa eu só fechar o context, porque, pronto. Vou selecionar o banco que agora está disponível para mim, e vou mandar salvar o diagrama e gerar a camada de persistência. Aqui ele vai gerar toda a minha camada de persistência. Já, agora,
usando a configuração desse outro banco. Aí vai mudar uma série de coisas de arquivos. Vou mandar. Ok. Agora, com isso, eu vou parar, né, a aplicação que estava rodando. Vou startar de novo, vou ver se vai funcionar. Esse exemplo que eu fiz não foi muito didático, porque como eu já tinha usado esse banco antes, ele talvez tenha algumas tabelas lá já e pode dar algum conflito. Exatamente. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está sujeito a esse tipo de problema. Então, eu vou voltar lá nas minhas bancos, vou criar um banco novinho para poder fazer esse tipo de coisa. Então, não vou reaproveitar aquele banco que eu já tinha, eu vou remover ele para poder criar outro, porque eu não posso ter dois ao mesmo tempo. Vou criar o banco ordinar 2. Agora sim, eu vou voltar lá no banco de dados. Vou remover aquele antigo. E vou colocar esse que eu acabei de criar. Que é um banco novinho. E agora, ele vai normalmente ajustar. Nesse persistence, coloca as credenciais. Vou fechar o meu contexto. Vou voltar aqui, pegar o banco novo, que eu vou fechar esse aqui também para poder fazer tudo. Acho que é desse mesmo nome. Então, vou salvar e gerar a camada de persistência. Gerei. Salvei tudo. Vamos executar. Agora acho que ele vai conseguir subir. Pronto. Entrando na aplicação. Agora, se eu conseguir colocar aqui, ele vai ficar. Vai ser persistido. Agora eu estou usando novamente o banco. Ok. Vou fechar. Vou fechar tudo para mostrar que... Não, na verdade, dentro do projeto não... Eu vou estar enganando vocês se eu fizer isso só... Como é que eu posso demonstrar que realmente está usando o banco? Porque o H2 também, se você fechar o projeto e abrir de novo, ele ainda vai estar lá o dado. Você não vai estar sabendo. Só realmente quando publica que você tem certeza de que você está com o dado persistido. Então, eu vou publicar uma última vez, para a gente ter certeza. Ah, não vou publicar, não. Espera aí. Se eu for tentar publicar agora, ele vai dar aquele erro de que já tem uma aplicação. A não ser que eu publique por cima dessa. Aí isso eu posso fazer. Então, eu vou publicar. Com o mesmo nome, tudo bem, porque vai jogar por cima. Não. Aí eu acho que eu vou ter que realmente apagar e começar de novo. Vou fechar. Parar a aplicação. E agora sim.
Pronto, publicou. Deixa eu abrir de novo o console. Esperar ele subir para a gente poder ver. Isso aqui só podia ser um pouquinho mais rápido, né? Para a gente não ficar tanto tempo esperando esses processos, mas infelizmente, como a gente faz tudo do começo, né? Limpa o container, instala tudo, demora um pouquinho mesmo. Agora, se você for comparar isso com você fazer isso na sua infraestrutura e preparar o seu servidor, eu tenho certeza que aqui você vai ser muito mais rápido. Ok, subiu. Tá, vamos ver lá os nossos dados persistidos, só para... concluir. E aqui, pronto, a gente percebe que a informação que eu coloquei lá na IDE, ela ainda está persistida aqui. Então, era isso que eu queria também mostrar que faltou na demonstração, foi justamente essa parte de como é que você, uma vez já tendo um projeto que está usando o H2, você quer começar a usar um banco de dados da nuvem, né? Ou qualquer outro banco de dados, na verdade. Eu coloquei, quando você coloca aqui banco de dados, você também pode usar um banco que você tenha na tua própria infraestrutura também, se você quiser. Nada impede de fazer isso, só a questão de, assim, você só tem que ver a questão de permissão, de abrir as portas das redes para elas poderem se comunicar. Mas se você quiser, se tiver um banco na sua infraestrutura, você também pode usar. Obrigada por ter assistido o nosso webinar, espero que vocês tenham gostado, e a gente se encontra por aí, conversando sobre a parte de publicação do Cronep. Tchau, pessoal.